E no vídeo de hoje eu quero te trazer um bastidor muito importante que vai acontecer agora na CBF nos próximos dias e um movimento que faz o Inter novamente entrar na janela de transferências caso bem sucedido. Além disso, também quero te trazer mais informações sobre Thiago Maia, porque o Inter ainda não desistiu da contratação do meio atacante, do meio campista, na verdade, que ainda atua no Flamengo, está treinando em separado no Ninho do Urubu. E também quero te falar um pouco mais sobre Maurício. E o treino que aconteceu nesta quinta-feira no CT Parque Gigante, mais uma atividade agora, a primeira de maneira fechada, completa, por parte do técnico Eduardo Cudê, para a preparação do próximo Clássico Grenal. Quero te trazer algumas atualizações sobre o caso do Maurício e também sobre o caso do Rocher, então só antes, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional, aqui do começo dessa quinta-feira, o Inter que novamente treina no CT Parque Gigante, antepenúltima atividade antes do jogo contra a equipe do Grêmio nesse próximo fim de semana, nesse próximo domingo. Todos os ingressos já esgotados do estádio Beira-Rio, restam apenas camarotes, mas aí tu vai ter que pagar a bagatela de R$6.000 para comparecer nesse jogo, tá? Mas o que eu quero te falar nesse vídeo hoje é sobre o treino. Primeira atividade fechada dessa semana por parte do técnico Eduardo Cudê. As outras tinham sido fechadas também, até porque só foi aberto para a imprensa ali os primeiros 15 minutos e até nesses 15 minutos, né, o Inter meio que brincou com a imprensa no sentido de até a imprensa estar ali, o Rocher não estava participando das atividades. Depois que fechou o treino, o Rocher apareceu no gramado. Então isso também foi uma certa brincadeira e também faz parte da semana Grenal, isso sempre acontece, né? É sempre um folclore. Mas o que eu quero te trazer nesse momento é realmente sobre a situação do Rocher. Porque o Inter não está preparando só o Rocher para o jogo desse domingo contra o Grêmio. Porque na quarta-feira o Inter tem um confronto muito importante e é o primeiro grande confronto que o Inter tem na temporada, que é o confronto pela Copa do Brasil, primeira fase da Copa do Brasil contra a equipe do AS de Arapiraca. É um jogo onde vale para o Inter muito pensando no quesito financeiro. A gente está falando que se o Inter ganha da equipe do ASA, o Inter já ganha aí um Pix da CBF de R$700.000, então já é algo bem importante para o Inter. Tá certo que o Inter, por exemplo, joga pelo empate, né? Também tem essa situação, mas vai enfrentar algumas adversidades, né? Um gramado que vai ser extremamente complicado, vai ser um jogo onde a logística do Inter vai ser muito ruim. A gente tá falando do Inter que vai ter que ir até Arapiraca, só que como eu te falei, Arapiraca não é uma capital, então o Inter vai ter que chegar, por exemplo, lá na capital, da onde fica o ASA, que é Maceió, e ir 3 horas ou 4 horas, se eu não me engano, até Arapiraca. Então é uma situação extremamente complicada e adversa que o Inter vai acabar enfrentando. Mas o que eu quero te falar mesmo sobre esse Clássico Grenal é de uma tendência de escalação onde segue com o Antony e o Maurício entre os titulares. O Maurício, o Bruno Gomes e o Wesley, que é os 3 jogadores que estavam com um grande ainda déficit físico em relação aos outros jogadores. No caso específico do Maurício, ele já melhorou muito os números dele nessa semana e faz ele ter essa grande possibilidade de estar entre os cotados, entre os titulares, muito pelo fato dele já ter sido titular no ano passado, já entender todo esse esquema por parte do técnico Eduardo Cudê. No caso do Bruno Gomes e do Wesley, que foram os últimos 2 reforços anunciados pelo Inter, são 2 jogadores que devem estar no banco de reservas, devem ser opções para o técnico Eduardo Cudê no segundo tempo. No caso do Wesley, para entrar, por exemplo, talvez na vaga do Wanderson ou até na vaga do próprio Maurício no segundo tempo, se o Inter estiver ainda apressando o resultado. O Bruno Gomes que pode entrar tanto na vaga do Arangues quanto na vaga também do próprio Bruno Henrique. Mas enfim, o Inter de uma tendência de escalação do meio, ali da zaga para frente, de um time que terminou o 23 com essa alteração no gol ainda com o Antony, mas ainda aquela dúvida que vai ficar até a hora do jogo com o Sérgio Rocher, tá bom? Outra situação também que eu quero te trazer no vídeo hoje é para falar sobre a situação de uma reunião que vai acontecer agora nos próximos dias da CBF e pode fazer o Inter mudar a estratégia da sua janela de transferências. Informação trazida pela Rádio Tatiaia lá de Minas Gerais. Os clubes agora do Campeonato Brasileiro da Série A vão se juntar e fazer uma votação para definir o aumento de número de estrangeiros. Hoje o limite está em 7 jogadores, o Inter tem 8 no plantel, 9 com a chegada do Borré, ou seja, o Inter está acima do limite de estrangeiros, mas existe a possibilidade de aumentar para 9. Por quê? Porque muitos clubes da Série A já passaram do teto. Internacional, Botafogo, Fortaleza, Grêmio, Corinthians, Flamengo, Fluminense já passaram de 7 estrangeiros. Atlético Paranaense chegou a 10 estrangeiros agora também. Então, nesse momento, muitos clubes da Série A já passaram do teto.
E a tendência é que isso seja aprovado e a partir das próximas semanas haja um novo limite dentro dos campeonatos estaduais, enfim, também Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para 9 jogadores. E o que isso muda na janela do Inter? Muda completamente. Por quê? Porque o Inter vai conseguir, por exemplo, fazer uma coisa que não conseguia fazer antes, que é o quê? O Inter está com uma séria dificuldade de achar um lateral esquerdo brasileiro que possa ser igual ou melhor que o René. Mas o Inter entende que pode achar um jogador melhor que o René, se ele for argentino, uruguaio, chileno, enfim, colombiano, mas o Inter tem mais opções no mercado. E hoje, como o Inter tem muitos estrangeiros, o Inter não pode contratar esse tipo de jogador. Zagueiros também, o Inter poderia trazer um jogador estrangeiro, um jogador também de opção de meio. A gente sabe que o Inter já está se desfazendo de estrangeiros, de pena. Por exemplo, tem essa grande possibilidade de ir para o Corinthians. O Hugo Malo tem contrato só até metade do ano e ainda não se sabe se vai renovar o seu contrato ou não, mas enfim, também é uma possibilidade de saída. E com a saída do Hugo Malo e também com o Depena, o Inter ficaria com 7 estrangeiros já contando com o Borré. Mas, aumentando esse número para 9, o Inter ainda poderia contratar mais 2. Então a gente está falando que o Inter poderia, por exemplo, contratar mais um lateral esquerdo e poderia, por exemplo, contratar um zagueiro, poderia, por exemplo, contratar até um goleiro ou um jogador ali mais ofensivo, um reserva para o Alan Patrick que seja estrangeiro, mas enfim, o Inter ganha mais opções. O Inter vai votar a favor dessa possibilidade. Todos os clubes que estão ali com mais de 7 estrangeiros ou 7 estrangeiros também vão votar a favor, porque para todo mundo é melhor, né? Tá cada vez mais difícil encontrar jogadores brasileiros. Isso diz muito também sobre a decadência técnica do futebol brasileiro, mas jogadores estrangeiros hoje também estão mais baratos do que os próprios brasileiros, tá bom? Outra situação também que eu quero te trazer é sobre o Thiago Maia. Depois do Inter fechar a contratação do Fernando Regis, todo mundo pensou que o Inter ia desistir do Thiago Maia e o Inter ia recuar naquela proposta que o Inter fez para o Flamengo. Mas não. A proposta de 4 milhões de euros por 50% do Thiago Maia segue de pé. Por que o Inter ainda quer contratar o Thiago Maia? Fator muito simples do planejamento do técnico Eduardo Cudê e sobre o que a gente está pensando na temporada do Inter. De uma temporada onde o Inter vai se dedicar em todas as competições e de uma temporada onde o Inter quer ter 2 times. Um time para jogar o Campeonato Brasileiro e outro time para jogar a Copa do Brasil e também a Conmebol Sul-Americana. E para isso o Inter precisa ter bons jogadores tanto no time titular quanto no time reserva. Principal fator, hoje o Inter tem Arangues e Bruno Henrique como os 2 jogadores ali do meio de campo. O banco de reservas para esses 2 jogadores agora é Fernando e Bruno Gomes. Uma opção muito interessante em relação ao que a gente tinha ano passado. E tem até o Rômulo ainda se precisar, por exemplo. E com o Thiago Maia, o Inter ficaria, por exemplo, com o Thiago Maia e Arangues. E aí o banco de reserva seria Fernando e Bruno Henrique. Aí, por exemplo, a opção do Wanderson hoje é a do Wesley. A do Maurício tem a opção do próprio Bruno Henrique, que vem jogando ali aberto pela direita, mas tem também a opção do Johan. O próprio Alan Patrick pode jogar centralizado por ali também. No ataque tem Ener Valencia, tem o Casalário, tem o Rafael Santos Borré, que tem essa expectativa de chegar até o dia 7 de março. Tem o próprio Luca, que está se destacando bastante. O Gustavo Prado surgiu muito bem agora, né? Na zaga, o Inter tem hoje 4 opções interessantes de mercado: Vitão, Igor Gomes e Robert Renan. Na lateral direita tem 2 bons laterais, que é o Bustos e o Hugo Malo. No gol, teve a infelicidade no caso do Ivan, mas tem o Rocher e ainda se espera trazer mais um goleiro. E o grande furo do Inter hoje é a lateral esquerda, que é a grande preocupação. Como eu te falei, o Inter está aguardando esse aumento de estrangeiro. Mas enfim, o Inter quer formular um elenco. O Inter não quer ter um time para disputar só o Brasileirão e o time reserva para disputar daqui a pouco um jogo da Copa do Brasil, um jogo da Sul-Americana, não seja um time de um nível tão similar com o titular. Então o Inter vai contratar jogadores reservas que sejam, como eu te falei, do mesmo nível do titular. Isso vai também aumentar a concorrência do plantel e vai fazer o Inter ter um time melhor. E até chega a ser estranho isso, porque a gente nunca viu o Inter fazer esse tipo de situação, esse tipo de movimento, né? Ter 2 times. O Palmeiras chegou a fazer isso há 3 anos atrás, quando tinha um banco titular muito bom, reserva muito bom, ganhou, por exemplo, o Campeonato Brasileiro só com as reservas. E o Inter quer repetir esse tipo de situação agora também, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!